Talvez você lembre isso em algum momento, talvez você já tenha estudado o seno e o cosseno. Vamos então utilizar essas relações trigonométricas. Então, observem aqui, eu fiz um desenho pessoal. Ó, eu tenho a força F, forma um ângulo alfa com horizontal. Eu vou desenhar então um eixo X e vou desenhar um eixo Y. F, então você tem as componentes Fx e Fy, como coloquei anteriormente. Fx e Fy são vetores, né? Componentes de um vetor também são vetores. Tem módulo de direção e sentido. Aqui nós vamos nos preocupar com o módulo dela. Então já vamos colocar F, Fx, Fy. Então você tem F, esse cateto adjacente Fx e esse cateto Fy. Ok? Aqui eu utilizo o vetor, para você lembrar, mas você poderia utilizar aqui um vetor na orientação x e y, mas o que importa para nós agora é você entender essa relação no triângulo retângulo. Então, eu desenho aqui o triângulo retângulo, eu tenho F, Fx, Fy. Vamos lembrar de duas coisas. Vamos lembrar do seno e do cosseno. Se você não lembra, pessoal, sugiro que anote no seu caderno também. Seno do ângulo é o cateto oposto pela hipotenusa. Vamos observar nessa figura. Quem é o cateto oposto ao ângulo? Aqui está o ângulo, então o cateto oposto é o Fy. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é aquele lado maior. A hipotenusa é o F. Cosseno do ângulo. O que é o cosseno do ângulo? Cosseno do ângulo é o cateto adjacente pela hipotenusa. Cosseno do ângulo, então, quem é o cateto adjacente? É o Fx. E quem é a hipotenusa? É o F. Vamos, então, utilizar o que nós já observamos até aqui para calcular o Fy e o Fx. O que importa para nós aqui é o Fx, mas também vamos calcular o Fy. Pode ser que em algum momento você precise dessa informação. Então, nós temos o F, o Fy e o Fx. Eles formam um ângulo de 90 graus. Esse Fy é o cateto oposto em relação ao ângulo alfa. O Fx é o cateto adjacente. Vamos escrever então, seno, cateto oposto pela hipotenusa, seno do ângulo alfa é igual. Quem é o cateto oposto? Fy. Quem é a hipotenusa? F. F está dividindo, passa para cá multiplicando. Fy, então, é dado por F vezes o seno do ângulo. Se você tem 30 graus, por exemplo, você utiliza seno de 30. Cosseno do ângulo. Cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. Quem é o cateto adjacente? Fx. Então, cosseno de alfa é igual a Fx sobre F. Vamos isolar o Fx. Fx é igual a F vezes o cosseno do ângulo. Nos nossos desenhos anteriores, qual é a força que realiza trabalho? É o Fx. E o Fx é calculado de que maneira? O Fx é igual ao F vezes o cosseno do ângulo. Então, você vai utilizar essa informação. Vamos calcular, então, o trabalho realizado pela força F. Quem realiza trabalho nessa situação é essa componente que eu chamo de Fx. Então, o trabalho é dado pelo Fx, pelo módulo do Fx, vezes o módulo do deslocamento. Mas, o que é Fx mesmo? Fx é dado por F vezes cosseno do ângulo. Então, podemos escrever, ao invés de Fx vezes a distância, podemos escrever que o trabalho é dado por Fx vezes d, que é igual a F vezes d vezes o cosseno do ângulo. Então, a partir de agora, você não vai precisar fazer as componentes como nós fizemos.
para calcular o trabalho em qualquer situação, você vai utilizar a seguinte equação. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Mas qual ângulo, professor? O ângulo entre o deslocamento e a força. Então, você vai desenhar, ou o próprio problema vai fornecer, o deslocamento e a força. Então, o trabalho vai ser dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Vamos fazer alguns exemplos para que você compreenda a utilização. Então, nessa videoaula, vamos utilizar para calcular o trabalho de uma força, que o trabalho é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo, você pode dizer, professor, mas esse primeiro exemplo eu já sei fazer. Por quê? Porque a força está para a direita e o deslocamento para a direita. Que ângulo esse vetor força forma com esse vetor deslocamento? Se eles apontam para o mesmo lado, o ângulo é zero. A força, nesse caso, é 30, ela é constante. O deslocamento é igual a 5 metros. Vamos utilizar, então, a definição do trabalho. Trabalho é igual a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Qual é a força? A força é 30. Qual é o deslocamento? 5. Que ângulo eles formam? Para saber isso, você tem que olhar o desenho. A força é para a direita, o deslocamento é para a direita. Eles formam, então, o ângulo de 0 graus. Então, você vai escrever trabalho é igual a 30 vezes 5 vezes cosseno de 0. Cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, 30 vezes 5 vezes 1 é igual a 150 joules. Como eles apontam no mesmo sentido, bastaria só multiplicar 30 vezes 5, 150 joules. Agora, por que é importante essa equação? Porque sabendo o ângulo, você já consegue também resolver, sabendo a força e o deslocamento, você consegue calcular o trabalho. Vou dar um exemplo agora, um pouco diferente. Você tem aqui um bloco. Esse objeto, eu vou utilizar a mesma força e a distância. O que eu vou mudar agora é o ângulo que a força faz com o deslocamento. Então, no início, essa força apontava para a direita e o deslocamento para a direita. Agora eu vou inclinar um pouco essa força em relação ao deslocamento. Observem nesse exemplo. Você tem o deslocamento aqui para a direita, nessa linha pontilhada que eu desenhei aqui embaixo, e você tem essa força. A força continua tendo um módulo igual a 30 newtons e o deslocamento continua valendo 5 metros. Vamos calcular o trabalho. Percebam pela figura qual é o ângulo que a força faz com o deslocamento. O deslocamento aponta para a direita e a força inclinada na diagonal. Eles formam entre si, pois esse vetor deslocamento ele está representado aqui nesse pontilhado, está para a direita, aqui também está para a direita, eles formam um ângulo de 30 graus. Então, vamos utilizar a definição. Trabalho é igual força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Quanto vale a força? 30. Quanto vale o deslocamento? 5. Qual é o cosseno? Qual é o ângulo entre a força e o deslocamento? O ângulo é 30 graus. Então, no lugar de cosseno de alfa, você vai escrever cosseno de 30 graus. 30 vezes 5 vezes cosseno de 30. 30 vezes 5, 150. Cosseno com uma calculadora você obtém. Ou você pode consultar, isso é tabelado. Cosseno de 30 graus, 0,87. Então, o trabalho agora... Observem que antes, quando estava no mesmo sentido, era 150. Agora que eu inclinei um pouco,
Não é toda a força que faz o trabalho, apenas uma componente. Por isso que o trabalho é menor. Então aqui eu tenho 150 vezes 0,87, que é igual a 130,5 joules. Observem que a força tem o mesmo módulo e o deslocamento também. O que mudou foi esse ângulo entre a força e o deslocamento. Nessa situação, o ângulo era zero, e nessa situação, o ângulo era igual a 30 graus. Outro exemplo. O que eu vou fazer agora, pessoal, é inclinar um pouco mais em relação à horizontal. Bem, vou inclinar aqui de maneira que essa força fique perpendicular ao deslocamento, como temos agora. Então, nós temos o deslocamento para cá e a força para cima. Que ângulo eles formam? Eles formam um ângulo de 90. Quer dizer, a força está para cima e ela vale 30 newtons, e o deslocamento é para a direita e vale 5 metros. O ângulo entre a força e o deslocamento, observem na figura, é igual a 90 graus. Como vamos calcular o trabalho? Você não precisa calcular componentes, como no exemplo anterior, não é necessário calcular componentes, basta você usar a definição de trabalho. O trabalho é dado pela força, pelo deslocamento, vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Quanto vale a força? 30. Quanto vale o deslocamento? O deslocamento vale 5, vezes o cosseno do ângulo. Qual é o ângulo que eu vou utilizar? O ângulo que a força faz com o deslocamento é um ângulo de 90 graus. Então, vamos escrever 30 vezes 5 vezes cosseno de 90. E cosseno de 90 é tabelado, vale zero. Então, 30 vezes 5 vezes o cosseno de 90, que é zero, 30 vezes 5 vezes zero é zero. Observem que essa força, ela forma 90 graus com o deslocamento. Quando nós analisávamos essa situação, lembrem que eu falei que quem realizava trabalho era o Fx. E o Fy realizava trabalho? Não, porque o Fy estava para cima, formando um ângulo de 90 graus. O Fy era perpendicular significa 90 graus, com o vetor deslocamento. Então, nesse caso, você pode ter força, você pode ter deslocamento, e mesmo assim o trabalho ele pode ser zero. Por quê? Porque o trabalho depende da força, do deslocamento e depende do ângulo. Você pode ter força e deslocamento, mesmo assim você não tem trabalho, porque isso depende do ângulo. Próximo exemplo. Então, eu inclinei essa força, eu vou inclinar ela um pouco maior, ou seja, um pouco mais. O ângulo será maior do que 90 graus. Como exemplo, ela forma 120 graus. Então, percebam que a força está aqui para a direita. Aliás, o deslocamento é para a direita e a força está inclinada nessa direção. O deslocamento é para cá. Estou usando o mouse aqui. E a força aponta para cá. O ângulo entre a força e o deslocamento, esse ângulo é igual a 120 graus. Então, você tem uma força de 30 newtons, o deslocamento para a direita, e o ângulo que a força faz com o deslocamento é igual a 120 graus. Vamos calcular, então, o trabalho. Vamos utilizar a definição. É a mesma força, aliás, a força tem o mesmo módulo, o deslocamento é o mesmo, e o ângulo, nesse caso, é igual o ângulo entre a força e o deslocamento é igual a 120 graus. Vamos utilizar, então, a equação, trabalho igual força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Quanto vale essa força? 30. Quanto vale o deslocamento? 5. Vezes o cosseno de 120. Esses valores do cosseno, eles são tabelados. Vamos calcular, então, 30 vezes 5, vezes qual é o cosseno de 120?
você vai obter esse valor, isso é igual a menos 0,5. Então, 30 vezes 5 é 150, vezes cosseno de 120, menos 0,5. 150 vezes menos 0,5 é igual a menos 75 joules. É possível um trabalho negativo? Sim. Esse é um trabalho que nós chamamos de trabalho resistente. Poderia, num exemplo, ser uma força que tem como objetivo diminuir a velocidade de um objeto. O objeto está indo para a direita e a força está tentando diminuir a velocidade do objeto. É um exemplo. Então, poderemos ter um trabalho positivo, poderemos ter um trabalho negativo e poderemos ter um trabalho nulo. Eu posso também, agora, inclinar a força um pouco mais. Se eu inclinar um pouco mais, de maneira que esse deslocamento aponte para a direita e a força para a esquerda, que ângulo eles vão formar? Eles formam um ângulo de 180 graus. Então, você tem o deslocamento para a direita, você tem a força para a esquerda, e o ângulo entre a força e o deslocamento é igual a 180 graus. Por quê? Porque a força aponta aqui para a esquerda e o deslocamento para a direita. É muito importante, pessoal, vocês observarem o desenho. É pelo desenho que você vai conseguir saber o sentido da força e o sentido do deslocamento. Isso é muito importante. Então, vamos calcular aqui. Você tem o deslocamento para a direita, que é igual a 5 metros, e você tem essa força para a esquerda, que é igual a 30. Então, se você tem um vetor para a direita e outro para a esquerda, que ângulo eles formam? Estou fazendo aqui com o mouse o ângulo de 180 graus. Vamos calcular então essa força. Trabalho igual força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Quanto vale essa força? 30. Quanto vale o deslocamento? 5 vezes o cosseno de 180. 30 vezes 5, 150. Cosseno de 180 é tabelado. Cosseno de 180 é igual a menos 1. 150 vezes menos 1 é igual a menos 150 joules. Trabalho negativo. Observem que, nesse primeiro exemplo, a força estava para a direita, o deslocamento para a direita e o trabalho foi 150 joules. Foi o máximo de trabalho que nós obtivemos. À medida que eu aumento esse ângulo, esse trabalho não é o mesmo. 30 graus, ele foi para 130, 90 ele foi para 0, 120 ele foi para menos 75 e 180 menos 150. Então você tem o trabalho, ele é no máximo 150, no mínimo menos 150. Então ele varia entre esses valores. Eu poderia fazer um gráfico aqui apenas para vocês compreenderem e analisarem a situação, onde eu vou ter o trabalho fornecido em joules e o ângulo. Quando o ângulo é 0, o trabalho é 150. Quando o ângulo é 90, o trabalho é 0. Quando o ângulo é 180, o trabalho é menos 150. E aí, se eu utilizasse outros valores, eu teria um gráfico com esse formato. Então, percebam que eu tenho o valor máximo de 150 e um valor mínimo de menos 150. 270 graus, se eu utilizasse um ângulo de 270 graus, o trabalho seria 0. Se eu utilizasse um ângulo de 360 graus, é uma volta completa, ou seja, eu teria a mesma situação do início. Então, o trabalho seria igual a 150. Então, esse trabalho ele varia. Se eu variar o ângulo aqui, ele tem um valor que varia de 150 a menos 150 joules, nesse exemplo.